Galera, nós fomos inspirados pelo livro daquele cara que esteve conosco semana passada, o Davi Lago. E nós estamos lendo, e eu indico a vocês, leiam o Brasil Polifônico. É um livro excelente, gente. E aí, hoje nós vamos falar onde está a salvação e a transformação do nosso Brasil. Ele é de viés progressista, esquerdista. Ele é direitista. O que é que nós temos vivido no nosso dia a dia? A resposta para a nossa humanidade ou para o nosso país é: bandido bom é bandido morto. Ou nós temos vivido o direito dos manos. A pergunta que fica é essa: qual é a posição que nós devemos tomar? Quem você é na fila do pão? Qual é a sua função? Nós temos falado muito sobre político A, político B, ideologia A, ideologia B. E eu queria que hoje nós pudéssemos entender qual é o nosso papel como cristãos no nosso país. O Brasil, gente, é nosso. Eu sei que tem uma galera, eu tenho uns amigos que a gente entra de férias na faculdade, aí eu vou lá para o meu sertão, tomar banho de açude, entendeu? Aí o cara bota uma foto lá no grupo: ei, velho, aqui a quarta vez, que chato, na Torre Eiffel. Aí mandou o selfie. Aí a galera vai, sei lá, vai para a Inglaterra, né? Aí aquele relógio lá, eu conheço muito, é o Big Ben, né? Tem que respeitar. Aí os caras mandam uma foto: aqui, meu irmão, que massa, isso aqui é um marco histórico. Eu fiz: conheço demais. Eu sei que a gente viaja muito e há essa possibilidade. E graças ao Senhor por isso, a internet nos proporciona isso. Eu queria abrir meu coração, né, só para contextualizar, dizer para vocês como eu experiencio outros países. Um dia de domingo, eu vi às 4 horas da tarde para cá, para o culto, né, aqui no Centro de Convenções. E aí eu cheguei em casa e eu fiz: cara, eu tinha tanta vontade de conhecer Orlando, bicho. E eu nunca pude ir lá. Nunca viajei, sou viajado como Andrezinho. E aí eu parei e pensei, eu fiz: cara, como é que eu posso conhecer Orlando? Aí eu fiz: já sei. Abri meu computador, entrei no Google Earth e comecei a andar, velho, por Orlando. E fiz: caramba, que massa, velho. Que massa e tal. Não tinha ninguém na rua, acho que era... Eles filmaram dia de... Qual é o dia lá? É domingo também, em Orlando, que não tem ninguém na rua? É domingo, né? Aqui a galera tá só assim, ó. Eu não sei não, brother. Mas o fato é que eu comecei a andar por Orlando e tal, e aí, às vezes, eu queria olhar todas as ruas do quarteirão, e quando eu clicava na setinha, o bicho ia ligeiro demais, aí eu me perdia no meio da rua. Mas foi uma experiência massa, O ruim é que o Google Earth é parado, né, estático. Eu queria ver a roda gigante lá, rodando, o povo comprando, entendeu? Mas, enfim, acho que vão melhorar isso aí, para a gente conhecer o mundo inteiro. Mas por que brincar com isso, gente? Por que falar sobre isso? Porque nós admiramos o mundo lá fora, nós admiramos outros países, nós queremos conhecê-los e não tem nada de errado nisso, isso é muito bom. Mas nós precisamos entender que nós somos o povo da terra do Brasil, da terra verde e amarela, dessa terra Brasilis, que foi descoberta, que tem várias vozes, que é polifônica e que é o nosso país. Nós precisamos aprender a amar a nossa Paraíba, a nossa cidade de João Pessoa. Você pode bater a Austrália, você pode ir para o outro lado do continente, atravessar o Atlântico, mas aqui é sua casa, aqui é seu país, aqui é sua terra. E é baseado nisso que eu queria ler com vocês e fazer um link com o Brasil Polifônico sobre qual é a nossa responsabilidade, sobre o que é que você deve fazer como agente político nesta era de trevas. Nós estamos vivendo, gente, uma era muito difícil na nossa política. Nós vivemos de polarizações, de amizades que se desfazem, e nós precisamos entender, ter a sanidade, o equilíbrio de como devemos nos posicionar. A eleição vai acontecer daqui a o quê? Daqui a 15 dias, basicamente? Daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas, né? 2 semanas. E aí você está dizendo ainda e pondo toda a sua esperança em quem? No partido amarelo, no azul, no vermelho, no verde. O que é a sua esperança hoje na política brasileira? Você tem terceirizado
a função de ser um brasileiro. Então eu queria ler com vocês Daniel 1:1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. E também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, com D minúsculo, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. O Nabucodonosor fez isso. Ele destituiu Jeoaquim, que era o rei de Judá, e aí ele sitiou essa cidade e levou alguns cativos com ele. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Diga comigo, deu-lhes novos nomes. A Daniel ele chamou Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso, o homem que cuidava deles, dos 4 amigos, fosse bondoso, e aí teve simpatia com Daniel, e apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei, cara. O meu senhor, que determinou a melhor comida e a melhor bebida para vocês, e se ele achar menos saudáveis que os outros jovens da sua mesma idade, o rei poderia pedir a minha própria cabeça por causa de vocês. E Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, e de Ananias, Misael e Azarias. O que foi que ele disse para esse cara? Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida que vem da mesa do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Vocês estão acompanhando, né? Então agora ele pede, o Daniel pede, o nome deles foi moldado. E agora o chefe dos oficiais, ele quer que os 4 amigos, eles comam da comida que vem da mesa do rei. E aí Daniel pede, né? Daniel, muito gentil, o Senhor fez com que aquele homem tivesse simpatia para com Daniel. E aí ele pede: deixa que a gente não coma da comida do rei, eu vou explicar por que não comer. E aqui agora ele diz assim: cara, faz um teste, se em 10 dias você perceber que nós não estamos saudáveis, então aí você pode decidir como quiser. No versículo 17, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência. Diga aí, sabedoria e inteligência, para conhecerem todos os aspectos, diga comigo, todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Baixe sua cabeça. Senhor amado, nós queremos ser gratos, Pai, por esta noite. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, por sua graça. Nós queremos pedir que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Nós somos gratos, Pai, por esta noite, por 7 anos da Rede Nuvem, e que ele possa ser comemorado em alto estilo, Pai, e que nós possamos fazer o nosso melhor e sair daqui com corações transformados pelo poder do seu Espírito Santo. Assim nós choramos, em nome de Jesus, amém. Galera, o que é que o texto de Daniel, que estava lá na terra de Sinear, subjugado por Nabucodonosor, tem a ver com a nossa história na terra Brasílis? Você se pergunte, faça essa pergunta: qual é o link que a história desse cara tem com a minha vida? O fato é que Daniel, com seus 4 amigos, qual é o nome dos caras? Ananias, Misael e Azarias, eles são tirados da sua terra, da sua casa. Daí vem o primeiro desafio. Nabucodonosor, ele chega, ele conquista a terra o reino de Jeoaquim, destitui o rei e leva esses 4 caras para o reino dele.
O que é que ele diz? Você precisa treinar esses 4 amigos. Eles começam a ser treinados, e Aspenaz, que era o chefe dos oficiais da corte, começa a cuidar deles. Então é o seguinte, cara, você vai ser nosso protegido. Você vai aprender a nossa linguagem, a nossa cultura, a nossa matemática, a nossa lógica, nossas artes. Você vai aprender tudo para que depois você possa servir ao rei. Talvez Daniel fosse aquele cara protegido pela mamãe. Oh, que lindo. Né? Vai sair de casa, 9h30, tá bom, Samuel? Em casa, certo? Eu estou vendo aí, tem meninas olhando para os namorados assim, dizendo assim, é você. A minha sogra não lhe larga. Eu estava no... Sim, eu vou explicar, né? Eu estou bonito, eu sou bonito, né? Mas hoje eu... né? Por que essa risada assim, tão descabida? Eu sou bonito, hoje eu estou arrumado, certo? E aí eu fui para um casamento de uma grande amiga em Campina Grande e tal, e voltei, vida louca mesmo. Fui lá, bate e volta. A gente casou ela, e é por isso que eu estou vestido assim, bem bonito. Mas, eu nem sei porque eu falei isso. Mas, é incrível, gente, como nós vivemos a nossa vida sem nos apercebermos de como ela tem se dado, de como as coisas têm caminhado. E o que aconteceu com o Daniel é que ele foi levado de casa, ele foi tirado de casa, e aí muito cedo ele foi feito escravo. Então ele era um escravo. Naquela época os escravos eles eram bem cuidados. Quem era escravo? Juristas eram escravos, professores eram escravos, e aí eles serviam, eles eram muito bem cuidados. Há alguns experimentos históricos clássicos na Grécia que falam que, por exemplo, as mulheres... elas eram aquelas que governavam lá. Então, quando se tinha um funcionário doente, ele precisava ser cuidado. Então, esses 4 caras aqui são escravos de Nabucodonosor, e eles são postos para aprender. E a primeira coisa, gente, que acontece, escute isso, velho. A primeira coisa que acontece quando eles chegam lá é o quê? O nome deles é mudado. Assim, Joe, e o que é que isso tem a ver comigo? Por que o nome deles é mudado, gente? Naquela época, se você não sabia disso... eu lembrei porque eu falei da minha roupa. Porque minha mãe, ela sempre interferiu na minha roupa, entendeu? Então, eu sempre fui o menininho da mamãe, e aí, estava rolando lá o casamento, e Suelene olhou para mim assim, ela fez... Minha sogra vai chorar. Ela não vai deixar você sair de casa, não. E às vezes nós somos como crianças mimadas. E nós não crescemos e não amadurecemos. E se você estivesse no lugar de Daniel, você foi tirado da sua terra, da sua casa, levado para um lugar distante, escravizado. Você não podia fazer mais o que você gostava. Você não podia mais viver a vidinha que você vivia. O que você faria de verdade? Pare e pense aí. 2 microsegundos. Você pensou? Qual seria a sua postura? Velho, eu vou me revoltar, vou me rebelar aqui, velho. Isso aqui não pode acontecer e tal. Eu não vou comer, eu não vou aprender cultura de seu ninguém, eu não vou aprender língua de seu ninguém, eu não vou aprender lógica de seu ninguém. E o que foi que aconteceu com esses 4 caras? Eles chegam, Aspenaz começa a cuidar deles, e a primeira coisa que eles fazem, o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel ele chamou Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque, a Azarias Abednego. Naquela época, gente, na época antiga, eu não sei se isso acontece com você, a minha mãe colocou em mim um nome bem pobre, né, velho? Jonatas Wellington. Você que me chama de Joe, é Jonatas Wellington, entendeu? Esse é meu nome. Então não vale a pena, né, ensinar a escrever. Chame de Joe mesmo, né? O nome, gente, tem tudo a ver, naquela época falava muito sobre a vida da pessoa. Então, Davi teve o nome mudado, aquele que luta com o Senhor. Abraão, pai de alguns, pai de multidões. Então, quando você pensa em nomes, o nome não era só como uma coisa arbitrária que lhe classificava. O nome, ele falava sobre a sua identidade. E aqui, gente, há algo muito impressionante e muito importante. A primeira coisa que é feita, ou a tentativa da primeira coisa a ser feita quando os 4 amigos chegam na terra, é o quê? Eles mudam a identidade. Escute isso. Na sua faculdade, quem é você? No seu trabalho, como é que as pessoas te conhecem? Esses 4 caras chegaram lá e a primeira coisa que tentaram fazer foi mudar a identidade deles.
E o que é que isso tem a ver, Joe, com política? Isso tem tudo a ver com sociopolítica. Os caras são tomados em uma guerra, e essa era a forma de tomar prisioneiros, era por guerra, geralmente. A guerra aconteceu, eles foram levados, e aí ao chegar lá, eles começaram a ser treinados para servir ao rei. A primeira coisa que tentaram fazer foi esqueça basicamente quem você é. Esqueça basicamente qual é a sua missão. O nome de cada um deles, gente, tinha um significado que os ligava ao Senhor. Tinha um significado que os fazia serem e viverem um propósito para Deus. Não eram nomes qualquer. Não eram nomes aleatoriamente dados. E esses caras, eles chegam em uma nova sociopolítica, em um novo ambiente, e a primeira coisa que eles fazem é o quê? Nós nos manteremos puros. Joe, o que é que isso tem a ver com a política? Cara, nós estamos vivendo a polarização, certo? Todo mundo concorda comigo? Todo mundo concorda. Nós estamos vivendo a briga entre direita ou conservadores e progressistas ou esquerdistas. Nós, por vezes, tomamos partido de um lado ou de outro. Aonde você se intitula? Ei, cara, quem você é? Você está aí de qual dos dois lados? Você é esquerdista ou você é direitista? Quem você é? A pergunta que nós temos que fazer, gente, não é de que lado eu estou, mas se eu mantenho a minha identidade. Escute uma coisa, é muito fácil terceirizarmos os problemas da nossa vida. Você pode muito bem terceirizar problemas. Você pode dizer, desde Adão pecou, errou, o Senhor tinha dado a responsabilidade a Adão de ser um líder e de cuidar da sua mulher. Ele não cuidou dela. E aí qual foi a primeira coisa que aconteceu? O Senhor volta para o jardim e olha para Adão e faz, Adão, o que aconteceu? Ele diz, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Como se a mulher fosse algo ruim. Quando o Senhor criou mulher, homem e mulher, e os fez, os colocou em pé de igualdade, Ele deu ao homem uma responsabilidade, mas o que foi que Ele fez? Ele terceirizou a responsabilidade. Qual é o seu modus operandi hoje, cara? Minha querida, o que é que você tem feito? Eu preciso parar e eu preciso ter tempo com o Senhor. Ontem a gente falou sobre os 3 mandatos principais. O mandato cultural é o que eu faço na minha faculdade, é o que eu faço no meu trabalho, é quando eu vou e transformo para fora. O meu mandato social, que é o meu relacionamento com amigos, com família, que eu preciso cuidar. São os 3 mandatos que o Senhor deu. E um dos que são basilares, que é o meu mandato espiritual, que é o tempo que eu tenho com o Senhor, que é o tempo em que eu cresço na presença dEle. E a pergunta que nós precisamos fazer, gente, é o que eu tenho feito para mudar a minha terra Brasília? Às vezes eu vivo o meu mandato social, e eu tenho tempo com meu pai, e eu trabalho, eu tenho tempo com meu pai, eu paro e oro meia hora por dia, eu faço isso com disciplina, mas o que você tem feito na sua faculdade? Não, na minha faculdade é outra história, peraí, não misture as coisas. Vamos lá, vamos falar, vamos ser claros. Na igreja é a minha vida na igreja. Na minha faculdade é a minha vida na faculdade. Eu sou professor de cursinho e eu dou trabalho lá, galera. Eu sou empresário e eu sou um empresário ruim pra caramba. Eu não faço diferença na vida dos meus colaboradores. Eu não sou alguém que acrescenta na vida dos outros. Mas o problema é de quem? O problema é do Estado. O problema é essa roubalheira. Não, o problema de verdade é que a minha mãe não me ensinou bem. A minha mãe não me educou bem. O problema é de todo mundo, gente. O problema só não é de quem? O problema só não é seu. O problema só não é meu. Sabe qual a grande dificuldade da nossa geração? É olharmos para nós mesmos e nos reconhecermos. Nós somos a geração hiperconectada. A filosofia chama a nossa geração de uma sociedade moderna, pós-moderna. É a modernidade moderna ou hipermoderna. O que é que isso muda no fim das contas? Nós nunca vivemos uma sociedade tão autorreferenciada. Explico. Hoje, você faz as suas coisas ou você deixa de fazer baseado na sua autorreferência. Nada mais é uma verdade ou é uma mentira. Se eu pular daqui, talvez a gravidade, é porque isso é muito empírico, né? Mas o aborto, por exemplo, que é algo que nós estamos vendo latente, a pedofilia na França,
Quem acompanha os noticiários tem visto o que tem acontecido na França. As pessoas acham que pela sua própria afetividade, eles podem dizer o que é certo e o que não é. E aí eu quero jogar a sardinha na mão de vocês. De quem é a culpa? De quem é a culpa pela nossa saúde sucateada, escolas sucateadas? De quem é a culpa, gente? É do Planalto Central? Sim ou não? Eu acho que a gente começou a ficar no impasse, né? A violência que acontece no meu bairro é culpa da segurança pública, da Secretaria do Estado, ou é minha? Tem alguma coisa a ver comigo? Ou não tem nada a ver? O Estado, eu pago meus impostos, o Estado que se vire. Quem concorda comigo, levanta a mão. Não. A culpa não é só do Estado. A culpa não é só da nossa Secretaria de Segurança Pública, que tem muita coisa para fazer. A culpa não é só dos nossos governantes. Quantos de nós começaram uma ONG que transforma alguma coisa no nosso bairro? Quantos de nós começaram projetos com nossa conexão? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma semana de cursinho num colégio municipal. Vamos fazer a diferença na vida da galera. Vamos sentar, olhar no olho delas e dizer assim, ei, no que é que eu posso lhe ajudar? Me diga alguma coisa aí. Eu posso fazer uma festinha, o que é que eu posso lhe ajudar? O cara nunca viu Bhaskara na vida e ele tem uma prova daqui a 6 meses. Como é que eu posso mudar a vida dele? Percebe como nós começamos a mudar, gente, a ótica? Nós paramos de terceirizar e, gente, me escute. Nós temos aqui bons estudiosos da política, da filosofia. Nós não podemos parar de estudar, nós não podemos parar de aprender sobre política, sobre filosofia. Nós precisamos estudar geopolítica. Ontem aconteceu, rolou aqui o Prisma. Teve Tiago York, teve Tolkien, mas nós discutimos coisas profundas, gente. Nós falamos sobre nossas estruturas, sobre as esferas da nossa sociedade, sobre o eu, sobre igreja, sobre política. Nós temos falado sobre tudo isso. E isso é fantástico. Quem aqui estava hoje no Overflow? Vou perguntar de novo. Quem hoje aqui está no Overflow? Bicho, eu estava na festa de casamento pensando em 2 coisas. Vou falar a verdade para vocês. Uma era a comida, que eu não ia poder comer, que eu tinha que sair antes. Aí você vê como a noiva que casou era minha amiga e me conhece, né? Ela fez, não, Joe, fica para comer. Né? A bicha nojenta, véio, casando e me difamando, né? E a segunda coisa foi no Overflow, gente. O Senhor tem nos dado, tem dado à nossa comunidade, tem dado à nossa cidade o privilégio de viver coisas assim, inimagináveis. Escute uma coisa. Há 1 mês, basicamente, eu fui proferir uma palestra do CV Experience. Tinha gente de 9 estados da nossa federação. Gente do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Pernambuco, Natal. E a galera disse assim, cara, eu quero saber o que é isso que está rolando aí com vocês. Líderes de jovens, pastores. A galera dizendo assim, cara, eu queria saber o que é que está rolando aí com essa Rede Livre. Quem está aí da Rede Livre? Pronto, vocês 20. Mas a Rede Livre amada, estamos juntos, de mão dadas, né? Aí, lindos, babão. A Rede Nuvem! SH! Aê, velho, guerreiro, você que veio hoje. Valeu, Jorginho. SM! Vocês 2 também, sejam bem-vindos à Rede Nuvem. S2! Aê! Mas esses daí a gente tem que respeitar, entendeu? A gente chega lá, viu? A gente chega lá. Então, galera, o que é que nós temos vivido e tem sido o privilégio do Senhor? As pessoas querem saber o que é que está acontecendo na nossa comunidade, do Brasil inteiro, da nossa pequena, humilde, pretensamente humilde Paraíba. Nós temos vivido um aprofundamento intelectual fantástico, gente. Eu sei que eu posso falar isso para vocês com muita tranquilidade. Não com muita tranquilidade. Eu estou prestes a me formar e estou a um TCC de distância do diploma, né? Um TCC me separa dessa vida de liceu. De liceu. E nós temos o privilégio aqui, eu sou estudante de saúde. Eu tenho o privilégio de sentar com amigos que são juristas, enfermeiros,
que são formados em relações, em RI, em jornalismo. A gente... jornalismo? Você que está aí sozinho, vocês dois. Sejam bem-vindos à Rede Nuvem. Mas, cara, nós estamos aprofundando intelectualmente, mas às 6h30, todos os sábados, a gente tem o overflow aqui, velho. Então, olha qual o movimento que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós temos crescido absurdamente em intelectualidade e o Senhor tem nos levado a outros patamares no relacionamento espiritual com Ele. Porque um sem o outro, gente, desequilibra. Um dia perguntaram a Martyn Lloyd-Jones. Quem era Martyn Lloyd-Jones? Martyn Lloyd-Jones era médico da coroa britânica, somente. O rapaz devia viver numa dificuldade. Né? Eu vou trabalhar no SUS, certo, irmão? No SUS. E perguntaram a Martyn Lloyd-Jones, que era um grande pregador. Martyn Lloyd-Jones, o que é mais importante para o homem? É aprofundamento intelectual e bíblico ou tempo de oração e relacionamento com Deus? Aí ele, como um bom filósofo, né? Que homem, que lindo. Ele disse, eu quero lhe responder com uma pergunta. Qual das asas de uma águia é a mais importante? A direita ou a esquerda? Nossa, isso doeu. E a minha pergunta, gente, para vocês é, qual das duas asas é a mais importante? A minha outra pergunta é, você tem se aprofundado intelectualmente? Você tem embasado toda a sua vida com Deus? E mais, você tem sido, no seu coração tem sido posto fogo? Você tem brasas vivas por amor ao Senhor e por vidas? Porque, escute, intelectualismo sem amor, gente, é fanatismo. É perca de tempo, é ritualismo, é religiosidade. O Senhor tem nos dado, gente, coisas preciosas, e nós precisamos trazer amigos, mas nós precisamos ir aos nossos amigos. Ainda, nós precisamos viver isso nas nossas conexões todos os dias. Conexão não é um lugar em que eu me encontro, um clube social. É um lugar para ser clube social, para encontrar com os amigos também. Mas é onde eu cresço, onde eu amadureço, onde eu floresço, onde eu amo aqueles que estão ao meu redor, onde eu divido a minha vida, onde eu carrego, eu vou a segunda milha, eu me importo com o outro, eu paro de viver para mim, e eu vivo para a glória do Senhor, e eu vivo pelo amor do outro. Amém? Ora ao Senhor. Gente, nós precisamos assumir o nosso chamado. O nosso propósito. Eu vinha com Suelene, quem conhece a minha namorada sabe que ela não fala. Eu chego em um lugar e eu começo a falar, aí um dia uma moça fez assim, ela, tá tudo bem? Eu falei, tá, é porque ela não fala mesmo não, sabe? E aí ela olhou para mim assim, ela fez, Preta, eu não sei qual é o meu chamado. Eu olhei para ela e falei, mas eu não acredito nisso. E eu fui muito simples com ela, mas muito amoroso. Óbvio, homens, eu sempre estou batendo nisso, né? Homens, cuidem, invistam e sejam líderes eficazes com suas mulheres. Esse é o nosso papel. Se você ainda essa semana não parou, não orou com sua varoa do Senhor, eita. Se você não deu um livro a ela de presente e pega no pé como eu pego com a minha namorada, ela fala, tá bom, eu vou ler, eu vou terminar. Você precisa fazer isso. Nós precisamos, gente, começar a assumir a responsabilidade. Eu olhei para ela, conversei com ela e disse assim, Preta, minimamente o seu chamado é viver para a glória do Senhor e amar o outro. Como você vai amar o outro e dividir sua vida com o outro, é algo que você vai descobrir durante o caminho. O fato é que você não pode ficar parado, olhando para as nuvens e dizendo, a culpa é do sol, a culpa é da água. Não, a culpa mesmo é do meu pai, que me abandonou e gerou marcas no meu coração. E isso é verdade. Feridas paternas nos machucam. Abandonos maternos nos marcam. Mas nós precisamos caminhar, gente. Nós precisamos sair de onde estamos. O Senhor disse assim, tome a sua cruz diariamente e o quê? E siga-me. Nós precisamos falar sobre política, mas nós precisamos falar sobre uma política integrada. Eu não posso ser alguém que faz políticas públicas, e que ensina, que dá aula na minha faculdade, mas que está distante do Senhor. Nós precisamos viver a nossa vida integrada, gente.
Nós precisamos parar de ter 2 andares. Nós precisamos, gente, de parar de terceirizar os nossos problemas. E eu quero voltar para as Sagradas Escrituras e pensar com vocês aqui no versículo 8. Daniel, contudo, todavia, entretanto, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Aqui, gente, nós temos alguns ensinamentos fantásticos. A primeira coisa, quando os 4 amigos chegam lá na terra, o que é que acontece? As penais mudam o quê? A identidade dos caras. E aí no verso 8, você tem o quê? Contudo. Você tem todavia. Entretanto, Daniel decidiu não se tornar impuro ou não se contaminar com a comida do rei. Primeiro tentaram mudar a identidade. O mundo tenta mudar a nossa identidade. Você deixou de ser cristão. Agora você é o cara que tem a infância marcada por ser gordinho e cheio de traumas. Eu acho que falei de mim, né? Mas você não é cristão, velho. Não, eu não sou cristão. Eu sou esquerdista, né? Eu sou esquerdista. Marx aqui, ó. Yes. Não, calma. Eu não sou esquerdista. Eu sou conservador. Roger Scruton. Qual é a sua identidade? Ou eu vou reformular a pergunta. O que é que as pessoas querem que seja a sua identidade hoje? Porque entenda uma coisa, a sua identidade vai moldar a forma com que você age. A sua identidade forma ou se entrelaça com a sua cosmovisão. Ou se tivesse de trazer outra palavra, com a sua ideologia. Quem forma o seu background de conhecimento, de ações, de vida, o seu relacionamento com amigos, com família, com namorada, com seu trabalho. O que é que as pessoas querem que você seja? Nós vivemos, gente, batalhas ideológicas pelo país inteiro, pelo mundo. A grande guerra, gente, é por ideologias, é por nossa mente, é pelo nosso coração. As pessoas não pegarão mais em armas como a antiga União Soviética e irão à luta para acabar com a luta de classes, não, gente. É uma luta ideológica. Antônio Gramsci, ele falava muito sobre isso, do marxismo cultural. E ele disse, já que a luta armada não deu certo, nós iremos partir para a luta ideológica. E eu queria saber de você, o que tem feito a sua identidade hoje? Jesus tem sido o esteio da sua identidade? Ou seus amigos? Ou a ideologia que eles proferem? Na sua universidade federal. Cara, esse professor meu, ele está falando aí algo que é mal. Ele é doutor, então ele é doutor, tem um rigor científico, deve estar certo. Não! Nós precisamos entender a nossa independência, nós precisamos buscar conhecimento. Sabe o que o Senhor nos diz? O Senhor nos chama a vivermos como bereanos. Sabe por que quando nós vamos fazer apologética ou defesa da fé, nós usamos a Bíblia e dizemos que ela é a palavra inspirada do Senhor? Porque aqui nós temos homens quebrados, pais como Davi, Abraão, como Isaac, como Jacó, que tiveram seus erros expostos. Nós temos aqui conhecimento, gente, que nos faz discutir ou conversar ou pensar sobre nossa vida, sobre geopolítica, sobre economia. E aí você tem aceitado passivamente o que as pessoas dizem. Como assim? O Senhor fala de um povo aqui, Paulo ele pregava para um povo chamado bereanos. Sabe o que eles faziam? Ei, Paulo, espera aí, você é um cara bom, você é um cara bom. Estou dizendo que você é ruim não, mas tenha calma. Eu vou pegar aqui o pergaminho. Está onde mesmo? 1 Daniel, uma coisinha assim, né? Não, mas eu não estou dizendo, não, calma. Você pode ser anjo, pode ser quem for. Gente, olha, escute uma coisa, eu estou falando da igreja. Eu estou falando da igreja. Percebe que a gente falou sobre a integralidade da nossa vida? Você precisa fazer isso na nossa comunidade, na igreja. Você precisa fazer isso na sua faculdade. Nas aulas de direito fundamental. Nas aulas de bioética. Não, vamos abortar porque é saúde pública, calma. Certo? Vamos abortar. A mesma pessoa que quer abortar uma criança que está na barriga de uma mãe, luta pela lei federal de preservação do ovo de tartaruga. E não há nenhum problema, escute isso. E essa é a grande diferença magistral, maravilhosa,
poderosa, excepcional, linda, que o Evangelho faz. Eu luto por a vida de uma criança que está no ventre de uma mãe, mas, contudo, entretanto, eu sou a mesma pessoa que luta pela preservação da natureza, porque eu entendo que pela graça comum ela é feito do Senhor, ela é obra de suas mãos. O cristianismo, gente, é diferente e não pode ser empacotado numa ideologia ou outra, amém? Nós precisamos ser cristãos. Cristãos. É o cara que debate na faculdade, mas que ama o professor. Eu tinha um professor que ele era formado em Direito, acompanhe comigo, Medicina, Psicologia, residência em Psiquiatria. Eu falei, meu amigo, você não tinha o que fazer da vida, não. Ele disse, não, mas na época eu podia fazer 2, 3 cursos. Eu falei, mas ainda assim, né? E ele falou, cara, eu sou ateu, não sei o quê, e tal, eu sou muito ateu. Esse seu Jesus aí, as pessoas usam a Bíblia para manobrar as massas. E aí eu olhei para ele assim, eu fiz, caramba, professor, o senhor está certo. Aí acho que ele olhou para mim assim, ele fez, pronto, agora me quebrou. Ele tem alguma coisa aí na manga, o que é que vai acontecer? Ele achou que eu ia partir para cima dele. Como o senhor está dizendo que a Bíblia diz que... O senhor está dizendo que a Bíblia é massa de manobra. Eu fiz, caramba, professor. Meu Deus, o senhor foi agora cirúrgico, cara, né? Específico. O Senhor falou isso há 2000 anos atrás. Tenham cuidado, porque hão de surgir falsos profetas, que enganarão a muitos, tentando ludibriar até aqueles, se possível, eleitos. Ele parou, olhou para mim assim e fez, está na Bíblia? Aí eu fiz, tá, professor, está na Bíblia. Ele fez, é porque, assim, eu nunca estudei muito a Bíblia, eu não parava muito para estudar. E aí, gente, escutem isso. Isso foi dito com muito amor. Não é uma forma de bater com o professor e de desrespeitá-lo. Eu disse a ele, professor, o senhor me perdoe, mas o senhor não é ateu não, professor. O senhor é alguém hoje desinformado. O senhor precisa ler um pouco mais, o senhor precisa se aprofundar. É um pouco de ignorância. E o senhor sabe que eu lhe respeito muito. O que você esperaria desse professor? Não, ele vai lascar a minha nota. Eu estava fazendo reposição, porque adoeci na última prova. Então, ou seja, ele podia estourar o meu semestre, né? Assim, com amor. E aí esse cara, esse professor, todo mundo gosta dele, ele é um meme da faculdade. Ele é um meme da faculdade, é um cara extremamente inteligente. E um dia ele passou na minha rua e eu estava lavando o carro. Estava na frente de casa, lavando o carro, aí ele passou e fez... Ele nunca acertou meu nome, ele me chamava de Jonathan. Jonathan, meu filho. Mas, rapaz, você mora aqui. Eu falei, professor, eu moro aqui, rapaz. O senhor quer descer, quer tomar uma água, quer um café? Ele fez, não, eu estou apressado, mas outro dia a gente vai tirar um tempo e tal. Então, perceba, quando nós começamos a viver o nosso cristianismo, escute isso, gente. Quando nós começamos a viver o nosso cristianismo, ao contrário do que você pensa, você não é alguém que será enxotado da sociedade, nunca mais falarão com você. Ao contrário, as pessoas começam a respeitá-lo. As pessoas começam a olhar para você de uma forma diferente, contanto que você age com amor. Um cara chamado Francis Schaeffer, ele fala muito sobre isso. Quando você for falar com alguém, você for viver Jesus para essa pessoa, ou quando você for ser amigo dela, seja despretensiosamente, sem proselitismos, seja verdadeiro. As pessoas precisam ser amadas. Quando nós falamos de ideologias, de crenças, de cosmovisões, nós estamos falando sobre o que elas acreditam, sobre seu coração. Então, sobretudo, nós precisamos amá-las. A nossa política, gente, escute isso, a nossa política brasilis, polifônica de várias vozes, precisa receber de nós, filhos imerecidos de um Deus amado, amor. Nós precisamos ser, gente, agentes de amor, de transformação. Quantas vezes você parou, você, pense. Quantas vezes você parou e dedicou no último mês a servir num ato voluntário, fora da nossa comunidade? Ou em algum ato, alguma área, sorriso aberto, indo aos hospitais, ou com a galera da saúde ou do direito, que vai quinzenalmente aos presídios da nossa cidade. Escute uma coisa. Ser cristão, gente, e eu vou falar de algo que nós estamos vivendo. Eu não estou falando de uma coisa que está acontecendo lá na Índia, não. Estou falando de uma coisa que está acontecendo aqui,
na nossa comunidade. Por isso que nós precisamos amá-la. Por isso que nós precisamos arregaçar as nossas mangas e viver tudo isso. Há 2 meses atrás, um grupo de 30 ex-detentas foram ressocializadas com curso de panificação. Posso ouvir um glória a Deus? O Senhor tem nos chamado a irmos às universidades e falar e debater com professores, por amor a eles e por amor à nossa sociedade, à nossa comunidade, à nossa cidade. Mas nós não ficamos no campo das ideias, pensando qual é a melhor retórica para que eu possa encantar, o encantador de serpentes, né? O cara fala assim, não, mas porque o telescópio gram-negativo da anorexígena Staphylococcus brasilis é a verdade. Eu queria prosseguir, gente, falando mais incisivamente em como você pode transformar o seu ambiente. Seja simples, seja verdadeiro e ame as pessoas, sobretudo. Joe, o que é que eu vou fazer com o meu amigo que é ateu? Eu vou pregar o evangelho para ele. Ei, senta aqui. Bexiguete, você vai ouvir. Cara, faz o seguinte, toma um café com ele. Seja amigo dele, brother. Não, aquela minha amiga da Ubanda. Não vou nem chegar perto. Volte. Que é isso, velho? Jesus andou com prostitutas. Prostitutas, mercadores. Alta sociedade. Prostitutas, ninguém queria saber. O nosso Jesus, ele não pode ser enquadrado nas nossas caixinhas sociais, das nossas caixinhas políticas. E aí você está se perguntando, sim, Joe, você falou, eu entendi que eu preciso ser agente, mas como é que eu vou fazer isso? Talvez a semelhança de Suelene, você se pergunta, cara, eu não sei qual é o meu chamado. Aí ela disse o quê? Eu não sei cantar. Cantar eu não sei, eu tenho certeza. Não, isso eu tenho certeza, tu acha? Aí eu olhei para ela e falei, não, tu canta bem. Cantar eu tenho certeza. Pregar, vixe, eu não consigo nem falar, eu fico meio tremendo. E o que é que eu vou fazer? Gente, vou falar um negócio para você. Qual é o seu ramo de atuação? Ah, não, velho, eu sou artista. Eu pinto quadros dadaístas. Beleza. Seja excelente no que você faz. Seja excelente no que você faz. Não, eu sou músico, velho. Eu toco MPB. Beleza. Seja excelente no que você faz. Eu tenho 2 irmãos gêmeos que são amigos meus de infância e eles tocam assim, um MPB assim, maluco, velho. Os caras são bons. E, apesar de ser mais novo do que eles, acho que pode ser que eles assistam esse vídeo. E um dia eles me perguntaram, Joe, cara, no meio musical rola muita prostituição, a galera puxa muito back, velho. Então, assim, está sendo muito difícil, eu acho que não dá. E eu olhei para os dois e fiz, cara. E um dia me disseram que eu estava pecando. Eu estava indo tocar minha música e estava pecando. Eu olhei para eles e disse, cara, o que é que vocês têm feito neste meio? Ele fez, Joe, a gente tem produzido muita música de qualidade, cara. A gente tem sido amigo dos caras, sem nenhum proselitismo, coisas simples. A gente tem vivido, velho. E a gente tem dado exemplo, a galera diz, ei, vamos sair, velho, para a noitada. Eu falei, não, brother, eu vou sair com a minha namorada e tal, eu vou ter um tempo com ela. Não, velho, que nada, tua namorada, vamos junto, vamos lá, vamos colar. E aí teve um dia que eles me chamaram para um show na usina, na Energisa Cultural. E eu cheguei lá, gente, sabe, assim, parece que eu não choro, né, velho, mas eu choro. E um dia eu estava aqui, os caras lotados assim, a galerona, tinha gente alternativa, tinha a galera da alta, né, estava todo mundo, todo tipo de gente. O Brasil polifônico representado ali. E os caras tocando, velho, alto nível técnico. Todo mundo assim, caraca, velho, os caras são animais. E aí eles disseram, pararam o show, um deles ficou fazendo fundo musical, velho. Ainda hoje isso me toca, velho. Porque eu era um boy, velho, eu era um adolescente, eu era um garoto. E eu olhei para eles naquele dia e fiz, cara, ainda que as pessoas digam que você não deve continuar aí, fazer o que vocês fazem, vocês precisam glorificar ao Senhor aonde estão. E estava lotado, sei lá, tinha umas 150 pessoas, lotadaço assim, o espaço, é pequenininho. E aí, enquanto um tocava, ele parou assim e ele disse, cara, gente, eu queria a atenção de vocês agora porque essa é uma música especial.
E aí, eu não sabia dessa música. Eles disseram que iam fazer uma música especial e queriam que eu ouvisse. E aí, eles começaram a tocar, gente, e eles disseram, explicaram a música. Essa música foi composta em um dos dias mais difíceis da vida de nós dois. E eu queria falar sobre o nosso melhor amigo. Cara, eu engoli seco assim, né? Eu disse, rapaz, homem não chora. Ou chora. Eu acho que chora. Eu engoli seco, velho. E a galera parou, começou a olhar. E os caras tocavam, velho. Parecia que o violão, as cordas iam sair e começar a dançar assim, ó. Os caras tocavam assim com uma técnica animal, sabe? Uma harmonia perfeita, a banda aqui em cima. E os caras falando sobre quem? Sobre quem, galera? O meu melhor amigo. Quantos de nós? Será que eu, Joe, chegarei lá? Ei, irmãos, todo mundo lá com, né, um copinho, né? Irmãos, abram lá em Daniel. Daniel 1:1. Quem não abriu ainda, diga pera. Os caras, ai, para lá, rapaz, que nada. Aí sabe o que aconteceu? Os meus dois amigos estavam falando do nosso amado Pai, o meu melhor amigo. Galera, nós precisamos nos preparar para que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem posto à nossa mão um chamado e uma vocação, e nós precisamos vivê-la. Eu vou encerrar agora e queria chamar a banda. Daniel, ele não se contaminou. E ele decidiu não comer o que vinha da iguaria da mesa do rei. Sabe o que significa, gente? Daniel, ele decidiu não ter sua identidade moldada. Naquela época, as iguarias que vinham da mesa do rei, a maioria delas eram consagradas. Então eram consagradas a um Deus que não era o Deus, o nosso Deus. Era o Deus com D minúsculo. Eram aos deuses. E Daniel disse assim, cara, nós não vamos nos contaminar. E aí você pode estar se perguntando, como é que eu vou fazer diferença na minha faculdade, ou na minha casa, ou no meu bairro, ou na minha rua, ou na minha conexão? Como é que eu posso mudar a minha realidade, sem depender apenas de posicionamentos políticos? Como é que eu vou fazer isso, gente? Comece a se preparar. Comece a preparar-se. Foi isso que eu falei para ela enquanto vinha no carro hoje. Ela olhou para mim e ela fez, cara, Preto, eu não sei qual é o meu chamado. E eu disse a ela, você está se preparando? O Senhor nos chama, gente, a vivermos os seus propósitos. O Senhor nos chama a vivermos para Ele. E aí você está parado no seu lugar. Você está vivendo a sua vidinha sozinho, cara. Você está vivendo, minha querida, sozinha. Você está vivendo uma vida autorreferente para você. Tudo é meu, o sonho é meu, a vida é minha, tudo é meu. Né? Glória a mim. Glória a mim. E o Senhor está nos chamando, preparem-se. Sabe o que aconteceu com esses 4 amigos? Eu vou falar para vocês. Eles decidiram não trocar a sua identidade pelas que queriam impor a eles. Eles decidiram manter a sua identidade forjada no Senhor. E Aspenaz parou e disse assim, cara, vamos fazer um teste, 10 dias. Se em 10 dias vocês estiverem tudo capengando, caindo pelo meio da rua aí, eu vou tirar e vai voltar a comida do rei. Aí eles disseram, tá certo. Olha a estratégia que eles criaram. Olha o que Daniel nos ensina, gente. Eu não deixo que as pessoas alterem a minha identidade, quem eu sou em Jesus. Mas eu não fico assim, sendo aquele cabo chato. Não, aquele falando do professor pelas costas. Aquele professor, ele disse que a luta de classes fosse finalizada, fosse acabada e extinta da terra, resolveria o problema da humanidade. Aí você espera a aula terminar, não vai falar com o seu professor, não oferece um contra-argumento, você simplesmente fala mal. Qual tipo de pessoa você é? Daniel, ele disse o quê? Gente, eu não vou me alimentar. Mas eles continuaram crescendo, eles aprenderam a cultura, eles aprenderam arte, línguas, eles continuaram glorificando o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Escute isso. Quando eles não se renderam à identidade que as pessoas queriam pôr neles, a identidade que afastava de Deus a vida deles, e começaram a glorificar ao Senhor naquela terra distante, longínqua, com tudo novo, sabe o que aconteceu? Eles se tornaram os 4 destaques. Opa, aí sim, eita, declaro vitória, irmão, sobre a tua vida, né? Porque
eu vou viver a minha identidade para me tornar destaque. Não, velho. Esses 4 homens foram postos num governo, no alto governo de Nabucodonosor. Mas sabe o que eles faziam? Eles glorificavam ao Senhor. Esses mesmos amigos, talvez você lembre da história agora. Já lembrou da história de 3 amigos que foram jogados na fornalha? Lembram? Os 3 amigos. Os 3 amigos jogados na fornalha. Ananias, Misael e Azarias. Sabe a história de um cara que foi jogado na cova dos leões? Lembra dele? Qual o nome dele? Daniel, cara. Ele estava no alto governo e disseram assim: vamos estabelecer um edito e ninguém pode prestar culto a ninguém senão ao imperador. Naquela época, desde a Roma Antiga, desde os Augustos, dos Otavianos, eles começaram a se intitular como os semideuses, como os filhos dos deuses. Então, isso acontecia muito aqui no reino babilônico. Então, eles se colocavam como deuses e ninguém poderia adorar a outra pessoa. Aí Daniel faz o quê? Ei, rei, peraí, eu sou seu primeiro ministro, eu sou a segunda pessoa depois de você no império, eu mereço respeito. Não. Sabe o que era que ele fazia? Olha que cara estrategista e como ele se preparava para viver para a glória do Senhor, na política. O edito foi baixado, ele fez o quê? Foi para o quarto dele, como fazia sempre, 3 vezes por dia. Se ajoelhou no seu quartinho, sem nenhuma pompa, e orou ao Senhor. O que é que tem te custado a tua identidade? Você tem aberto mão de sua identidade para agradar as pessoas? Semana passada, Davi Lago falou sobre isso. O sal, ele precisa salgar. E o sal, ele tem 2 propriedades. Uma delas é conservar. A outra é dar sabor. Mas tem uma coisa que às vezes a gente perde de vista. Sabe o que é? O sal, ele é quimicamente diferente daquilo que ele salga e dá sabor. Se o sal fosse quimicamente igual à carne, ele seria carne. E a carne apodreceria e perderia o sabor. Nossa. Vamos lá, de novo. Físico-química. Quem aqui é a galera da química? Né? Quem gosta de química aqui? Pronto, vocês 3, meu irmão. Depois a gente pode conversar, né? O sal, ele tem propriedades físico-químicas diferentes da carne, que ele salga, conserva e dá o sabor. Sabe qual é o grande ensinamento que o Senhor nos traz? Sendo o sal da terra Brasílis, que se você e eu nos tornarmos iguais, se nós nos tornarmos iguais, nós perderemos a nossa função. Caramba. Vou dizer de novo. Se você é o cara que cola na prova, e você acha que está de boa, você está apodrecendo junto com a galera. Se você é o cara que altera os dados de prestação de contas, da contabilidade da empresa, você está apodrecendo. Enquanto você e eu e nós não começarmos a salgar o nosso país com as propriedades físico-químicas do reino, em que eu dou sabor, em que eu conservo, em que eu cuido das outras pessoas, em que eu faço a diferença, o nosso país será a mesma coisa. Vocês entendem que hoje a gente falou sobre política, sobre conceitos da política, mas que no final das contas, a responsabilidade é nossa? A gente poderia falar aqui sobre Herman Doivert, sobre Stanley, sobre grandes acadêmicos norte-americanos, sobre juristas do nosso Brasil, conceituar muito bem o que é um povo, o que é uma nação, o que é um território. Que maravilha, né? Mas o que é que nós, você, eu, Vitor, Diogo, Guilherme, Larissa, o que é que nós temos feito para transformar o nosso país? A eleição se aproxima. Nós precisamos votar conscientemente. Essa transformação que começa em nós, ela precisa se refletir no topo da cadeia administrativa pública.